para correção a partir da página 26, que as demais tarefas a gente já tinha realizado na sala, tá bom? Seção Interpretando. De acordo com o que você estudou sobre motivos de migração das primeiras comunidades humanas, use as expressões destacadas para identificar as ilustrações. Dificuldades naturais, a água, busca por alimentos. Nós temos aqui esse homem representando a busca por água, esse peixe aqui busca por alimentos e essa terra seca, sem produtividade, dificuldades naturais, certo? Na segunda questão diz, marque na alternativa correta. As primeiras comunidades humanas vindas da África migraram rapidamente pelos continentes. As migrações das primeiras comunidades humanas vindas da África levaram muitos e muitos anos para ocupar todos os continentes? Exatamente. Se você marcou X aqui, respondeu corretamente. Chegamos na página 29, na seção Eu, Historiador. Pesquise traços culturais herdados de portugueses, holandeses ou franceses no lugar onde você mora. Aí a Jaine pesquisou que uma herança cultural que você encontrou aqui. Eu encontrei o pão francês, que é proveniente da cultura do povo francês, né? Eu coloquei aqui pão francês e o nome franceses aqui. E aqui eu representaria por uma figura do pão francês. Eu poderia colar, eu posso desenhar, tá bom? Tia Jaine está fazendo essa sugestão. Se a sua foi diferente, não tem problema. Na segunda questão, nós deveríamos fazer na sala. Como não é possível, você deixa a segunda questão em branco, tá bom? Na terceira questão, diz o seguinte: que motivos em comum os portugueses, holandeses e franceses tinham para migrar para o Brasil? Esses europeus vieram ao Brasil em busca de terras e riquezas, não é mesmo? Eles queriam buscar isso nas nossas terras e eles encontraram, né? O nosso país era um país, na época, ainda mais rico do que é hoje, né? Eu falo de natureza, né? Desmatamento que aconteceu. Lembra do pau-brasil que sumiu nessa época, entrou em extinção pela grande retirada da natureza? Então, aí você deveria colocar aqui, esses europeus vieram ao Brasil em busca de terras e riquezas e encontraram, né? Chegamos aqui na página 30, na seção Conectando com. De acordo com o que você estudou, responda as questões. Qual foi o motivo da migração de povos africanos ao Brasil? Os portugueses capturaram africanos para serem escravizados na América, certo? Como esse tipo de migração é chamado? Migração forçada, ok? Algumas palavras do nosso vocabulário são de origem africana. Leia as dicas a seguir e descubra algumas dessas palavras. Letra A. Em alguns lugares é chamada de menino, garoto ou piá. A palavra começa com a letra M e tem 7 letras. Que palavrinha você descobriu? Muito bem, moleque. Letra B. Soneca curta por pouco tempo. A palavra começa com a letra C e tem 7 letras. Que palavrinha foi essa? Cochilo. Muito bem. Afago, carinho na cabeça. A palavra rima com boné e tem 6 letras. É cafuné. Muito bem. Cafuné. Na letra C. Nós estamos aqui na página 31, tá? Chegamos aqui na página 32, na seção Interpretando. Observe esta produção de uma obra de Rafaelo Gambogi, tá bom? Nós temos aqui uma figura bem bonita, né? Com expressões humanas, pessoas, né? E o que é que está representando essa figura? É o que a gente vai fazer agora. O que foi representado nessa obra? O que é que vocês responderam aqui? Se vocês disseram famílias reunidas à beira-mar, com navios e barcos ao fundo, não é? É o que a gente vê, famílias reunidas à beira-mar, com barcos ao fundo. Muito bem. Na letra B, diz o seguinte: que elementos da imagem indicam se tratar de uma cena de migração? O que é que você vê aí? O porto, os barcos, as bagagens e as pessoas aparentemente se despedindo, né? Então, se você colocou parecido ou um pouco diferente, não tem problema, tá bom? Terceira questão.
nós temos aqui, segunda questão, desculpa. Após chegarem ao Brasil, que dificuldades os imigrantes enfrentaram, né? Quando chegaram ao Brasil, os imigrantes estavam endividados e não recebiam as terras prometidas. Além disso, trabalhavam para fazendeiros que pagavam um valor irrisório para a sobrevivência desses trabalhadores, né? Eles já chegavam aqui endividados para poder, eles já faziam isso para poder mantê-los trabalhando, entendeu? Chegamos à seção lápis na mão, da página 33. Diz o seguinte: após estudar a respeito das migrações do passado e da atualidade, faça o que se pede. Utilize a tabela a seguir para listar os motivos para a migração no passado e atualmente. Migrações do passado e migrações atuais. Aí o que é que levavam as pessoas a migrarem no passado? Alimentação, questões climáticas, buscas por riqueza, água, desastres naturais. E na atualidade, por que as pessoas migram? As pessoas migram para estudar, né, em busca de trabalho, por também desastres naturais, em busca de refúgio, não é isso? Letra B diz o seguinte: cite uma semelhança entre as migrações da atualidade e as migrações do passado. Tanto no passado quanto na atualidade, o objetivo das pessoas é buscar maneiras de melhorias de viver e fugir de desastres naturais. Alguns motivos atuais não correspondem aos do passado, certo? Como o estudo. Antigamente ninguém viajava ou migrava em busca de estudar, né? Era sempre por outras causas, como a gente viu aqui em cima, tá? Chegamos aqui à questão 2. A semelhança entre as imigrações dos primeiros europeus, portugueses, holandeses e franceses, e as migrações de alguns brasileiros. Aí, os europeus migravam para o Brasil com promessa de enriquecimentos e terras, certo? Na atualidade, muitos brasileiros emigraram em busca de melhores condições de vida, trabalho, estudos, entre outros. Portanto, alguns, como no passado, buscam o enriquecimento, entretanto, há outros motivos se comparados com aqueles do passado, né? A gente vê que no nosso país as pessoas migram atualmente em busca de melhores condições de vida. Quem mora no sertão vai morar na cidade em busca de trabalhar e sair daquela seca, daquela falta de água, não é isso? Então, hoje em dia, na atualidade, as pessoas migram mais em busca de melhores condições de vida. Chegamos à página 34. Quarta questão. Os japoneses também imigraram para o Brasil e influenciaram nossa cultura. Zori, um calçado tradicional do Japão, inspirou a criação de um calçado popular no Brasil, usado por pessoas de todas as idades e em todas as regiões do país. Letra A. Qual calçado brasileiro foi inspirado por Zori japonês? Se você respondeu o chinelo de dedo, acertou, não é mesmo? Bem parecido, né? O nosso chinelo de dedo. Alguns japoneses usam Zori com meia, ó, como é diferente, né? Do que a gente está acostumado a usar o nosso chinelo sem meia. No espaço a seguir, elabore uma colagem com revistas e jornais para representar o calçado que é a versão brasileira do Zori. Você deveria colar aqui um chinelo de dedo, não é isso? Se você fez assim, parabéns, ou desenhar, certo? Chegamos aqui à última questão. As diferenças culturais entre os imigrantes precisam ser respeitadas. Você concorda com essa afirmação? Se você respondeu sim, parabéns. Como é que você justificou, né? Porque todos os indivíduos têm o direito de ir e vir e, além disso, nós brasileiros aprendemos muito com a cultura de diferentes países, né? Que são diferentes da nossa e acaba agregando valor à nossa cultura, tá bom? Espero que vocês tenham feito a correção, já tenham realizado essa tarefa, tá bom? Um grande abraço, qualquer coisa procura a tia Jaine.